Olá, meninos! Vamos dar início à nossa aula de História. Comércio na Ásia. Desde a Antiguidade, existia esse comércio, é importante a gente ressaltar que por meio de trocas, dentro do território asiático. Elas possibilitaram o desenvolvimento e, obviamente, a sobrevivência dessas civilizações, como a Mesopotâmia, a Índia, a China, entre outras. Rota da Seda. Uma das rotas comerciais mais conhecidas foi a Rota da Seda, que impulsionou e envolveu comerciantes asiáticos desde o Oriente Próximo até o Extremo Oriente. A rota possuía percursos tanto pela porção centro-norte, que utilizava a via terrestre, quanto pela porção sul, que utilizava a via marítima. Do Extremo Oriente era trazida a seda, trabalhada por povos como gregos e armênios, sendo ao final levadas à Europa para serem comercializadas. A rota em questão atravessava territórios onde viviam diversos povos, como persas, árabes, mongóis, chineses, indianos, entre outros. Entre 1271 e 1295, o viajante veneziano Marco Polo relatou suas viagens pela Ásia. Junto ao seu tio Marco Polo, percorreu o centro-norte da Ásia até a China, voltando à Europa pelo Oceano Índico e o Mar da Arábia. Seus relatos nos permitem conhecer diversas paisagens pelas quais ele passou e entender algumas descrições de povos com os quais teve contato. Então temos aí as viagens do Marco Polo, alguns lugares que ele passou, observem o mapa. Mais um mapa para observar. A nova Rota da Seda. Atualmente a China, ela figura entre um dos principais atores do comércio global, né? A segunda economia mundial. Ela vem adotando medidas e projetos para aumentar ainda mais sua influência e exportação de seus produtos. Há produtos made in China feitos na China e no mundo todo. O governo anunciou recentemente o chamado Cinturão, uma rota, que passou a ser apelidado de Nova Rota da Seda. O plano consiste em um investimento de 5 trilhões para construir uma imensa infraestrutura, portos, rodovias, ferrovias, gasodutos, que abrangerá 65 países asiáticos, europeus e africanos, com o objetivo de ampliar ainda mais o comércio voltado para exportação. Comércio na Península Arábica. É preciso destacar que a Península Arábica teve um recorrente papel no comércio asiático e no comércio intercontinental, tendo em vista aí a proximidade com os continentes africano e europeu. Em especial, as cidades árabes dessa região construíram desde a antiguidade o ponto de ligação entre o Oriente e o Mar Mediterrâneo. Mesmo com grande parte do território formado por desertos e estepes áridas, muitas cidades desenvolveram com entrepostos comerciais, algo que se iniciou com a ampliação do contato com o Extremo Oriente. Meca, por exemplo, além de ser considerada uma cidade sagrada desde o século VII, foi um importante centro comercial, quando ainda era ocupada pelos Quraishes, povo que mantinha laços comerciais com o Império Bizantino e o Império Persa. Em pleno deserto, o contato com tais povos ocorria pela organização de caravanas, que percorriam a Península Arábica de norte a sul. Já no século VIII, destacaram-se os Abássidas, califado, formado por descendentes de um tio de Maomé. Os Abássidas construíram sistemas de irrigação, ampliando as terras cultiváveis, tornando possível o cultivo de trigo, cevada, arroz, tâmaras e azeitonas. Também dispunham de recursos minerais como a prata. Estes e outros produtos eram comercializados com outros povos, desde a Núbia e o Egito, na África até a Pérsia. Comércio na África. Assim como na Península Arábica, os árabes muçulmanos também desempenharam papel fundamental na dinâmica comercial do continente africano, destacando-se na história da humanidade como importantes mercadores. Além do norte da África, influenciaram o comércio ao sul do Saara, especificamente no território que corresponde hoje ao Sudão do Sul e na costa oriental africana, em especial no tocante às transações comerciais internacionais. Internamente, o comércio africano era intenso. Vimos isso no reino de Benin. Utilizava barras de cobre e pedaços de ferro como moedas. Havia intensa troca de mercadorias, como peixes, tecidos, sal. Entre os beninenses e outros povos
que habitava território nos arredores desse reino, Yorubás, Ibós, Ijós, etc. A África Ocidental, assim, presenciava trocas comerciais recorrentes. São alguns outros exemplos. O ouro em Gana, que mesmo depois de a capital do Império Ganense ter sido tomada por almorávidas, não sofreu grandes alterações. As caravanas no Saara, que interligavam o comércio entre os povos das costas ocidental e oriental, as feiras e mercados ao sul do Equador, já sem intervenção muçulmana. E em toda a África também ocorria o comércio de pessoas, que eram escravizadas e submetidas à venda. Foi o caso, por exemplo, do Sudão, na costa oriental, que fornecia muitos escravizados ao Egito e outros povos do Mangrebe. Comércio intercontinental, rotas entre Ásia e África. Muitos foram os contatos entre Ásia e África, tendo em vista a proximidade dos continentes, expressa especialmente pela região do Oriente Médio e pelo Oceano Índico. Os europeus também participaram de várias relações comerciais, conforme mencionaremos, mas também conheceremos alguns aspectos do comércio protagonizado por habitantes dos continentes asiático e africano. Uma das principais rotas comerciais que ligavam o Extremo Oriente à Ásia Ocidental e à África era por via marítima. Dois pontos que envolvem a Península Arábica foram importantes, o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho. Por meio das cidades localizadas em ambos, mercadorias e produtos orientais eram comercializados. Algumas cidades se destacaram como centros comerciais. Foi o caso de Aden, no atual Iêmen, importante cidade na entrada para o Mar Vermelho. Por sua localização, era um ponto de passagem obrigatório em várias rotas comerciais, especialmente aquelas que envolveram a costa oriental africana. Também Aidab, localizada em um território atualmente em disputa entre Egito e o Sudão, e Sofala, em Moçambique. Foram dois importantes entrepostos comerciais na costa da África. Já no século XII, a atividade comercial na região era intensa, embora já existisse alguns séculos antes. Partindo de cidades como essas, mercadorias vindas do interior da África e da Ásia, Índia e China, circulavam entre povos de ambos os continentes por meio do Oceano Índico. Entre os principais produtos que eram comercializados estava o ferro, extraído na África, que detinha jazidas, e comprado em grande escala pelos indianos, povo que desenvolveu técnicas para a produção do aço de alta qualidade, exigindo uma grande quantidade de matéria-prima. Assim como o ferro ouro proveniente de Sofala, na África Austral, também se destacou. Os africanos chegaram a exportar cerca de 10 toneladas por ano desse metal precioso. As novas rotas de comércio intercontinental. Então, nós temos as rotas atlânticas, a rota do Cabo, as rotas do Extremo Oriente, as rotas de Manila. No século XV, entretanto, os portugueses, depois de ultrapassar o Cabo das Tormentas, alcançaram a costa oriental africana. Em 1498, Vasco da Gama chegou à Índia, especificamente a cidade de Calicut, e a partir de então passou a figurar o comércio no Oceano Índico novos personagens. Mais tarde, outras nações europeias se envolveriam no comércio da região, que lhes traria muito lucro. Ao contrário do que ocorria até então, os europeus passaram a instalar feitorias na Ásia, juntamente com os comerciantes interessados nas especiarias e outros produtos asiáticos. Começaram a vir com eles missionários jesuítas com o objetivo de difundir a fé católica. Eles também desempenharam um papel importante no intercâmbio cultural entre o Oriente e o Ocidente. No início do século XVI, já existiam em vários pontos da Ásia colônias portuguesas, com a instalação de uma estrutura administrativa, por exemplo, por meio de vices-reis nomeados pelo rei, que figuravam como autoridade administrativa e política nas colônias. O foco do Império Português no Oriente era comercial, motivo pelo qual restringiu-se às regiões litorâneas. Uma das colônias portuguesas mais conhecidas na Ásia foi a de Macau, na China, que se tornou um importante e estratégico ponto comercial, intermediando as transações comerciais entre China e o Japão. Bom, a intenção dos portugueses era de dominar o lucrativo comércio marítimo entre o Oriente e a Europa, criando assim um império comercial.